E veja, temos aqui apenas 4 versículos. Esses 4 versículos que acabamos de ler aqui, gente, ele fala tudo. O que o pecado fala? Que ele fala aqui? É como um veneno, como uma chaga. O seu veneno é mortal. A sua chaga é incurável. Quem que pode curar? Só o Senhor pode curar. Tem muita gente, vivendo nas filas de hospitais, vivendo diretamente dos médicos, procurando cura, procurando soluções para as suas dores. Gente, vai nos curar. Por quê? Porque essa cura só Ele pode. Esse Deus que nós clamamos aqui hoje, só Ele pode nos curar. O Senhor diz muito forte, Ele diz: filho, pecaste. Ele conhece eu, Ele conhece o Ivanil, Ele conhece vocês. Ele disse: você pecou, Ivanil, você pecou, Gil, você pecou. Não peque mais. Não faça isso mais, porque você vai te ferir, você vai te machucar, você vai se magoar cada dia mais. Como eu falei para vocês, sábado, domingo, a gente vai completar 40 anos de casados. Não apresentamos no começo, porque foi bem corridinho. Nós temos 9 filhos. E temos 2 legítimos tradutivos, que vai fazer 20 anos esse ano. E temos 12 netos, temos uma neta de 20 anos. Vocês imaginam só, a nossa luta, a nossa família, gente, contra o pecado é de 24 horas, não é de minutos, né, 2 horas, é 24 horas de lutar contra esse pecado. Porque além de eu ter que lutar pelo nosso pecado, também a nossa família, os nossos filhos. Não apoiar as coisas que eles fazem, não apoiar a atitude que eles acham que é normal, que tudo é bonito. Diante do mundo é bonito, meus amados, mas diante de Deus é mortal. Diante de Deus é lamentável, porque Deus abomina nosso pecado. Ele nos ama de verdade, mas abomina. Cada vez que nós pecamos, o que nós estamos afastando desse Deus? Nós estamos bloqueando a graça nas nossas vidas. Como que Deus pode fazer algo na minha vida? Sinto que dentro existe existe tudo fechado, não tem como ele entrar aqui dentro da iluminação. Olha, eu me lembro, sempre falo, quando estou aqui à frente, Deus me coloca e diz: você vai à frente e fale das coisas que eu vi na tua vida, que eu vi na tua família, que eu vi no teu casamento. E é para isso que nós estamos aqui hoje, para dizer para vocês que vale a pena lutar 24 horas contra o pecado, vale a pena romper com o pecado, porque as portas do céu se abrem, gente, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. O milagre acontece. Olha, sempre falo, hoje toda quarta-feira a gente fica na missa das 3 horas daqui. Então, sempre toda quarta-feira eu vou te falar um pouquinho antes da missa, que todo dia Deus tem algo na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos. Todo dia Deus faz obra lá em casa, na vida dos nossos netos, dos genros, das noras, né? Faz obra. Mas por quê? Porque nós não podemos dar brecha, deixar o pecado escalojar. Nós temos que expulsar, arrancar, dizer: saia da minha vida. Principalmente a carne, não é verdade? Né? A carne, gente, não vai existir. Vai existir. Foi o que o demônio escolheu, aquela parte mais, né? Porque o que Deus fez? Deus fez o homem e depois fez a mulher. Carne da minha carne. Nós somos uma só pessoa. Vocês também casados são uma só pessoa. E Ele uniu de um jeito que ninguém pode separar essa carne. Mas o que essa carne sofre? Todo dia você depara com situação. Por exemplo, você vai no quarto do teu filho, você é uma coisa desagradável, não é verdade? Você vai no quarto da tua filha, você vê lá uma coisa desagradável. Você sabe que aquilo lá é uma coisa da carne, né? Você vai
por exemplo, quantos pais de família conheço que diz, não, o que tem dentro do quarto dos meus filhos? Revista pornográfica, não tem nada a ver com isso. Gente, isso é pecado. Isso abre brecha, porque o inimigo vem e se aloja ali, porque ali tem os filhos dele. Ali tem algo que chama ele que venha, né? Se alojar e ficar morar ali. Então, se na tua casa, né, existe algo santo, algo divino, algo abençoado na tua casa, não pecado consegue sobreviver ali, né? O inimigo não consegue, porque ele chega ali, ele não se sente bem, ele foge, porque ali tem algo que espanta, tem algo que ele não suporta mesmo, né? E cada dia, e naquele filho, naquele quarto, você pode ter certeza que a bênção de Deus está lá, a bênção do teu filho, a tua filha, o casamento deles, o namoro deles, né? Hoje em dia as pessoas dizem assim, nossa, mas a minha filha tem 2 anos que namora. E eles falam assim, e você acredita neles? Você acredita no namoro deles, que é fiel? Eu falo, acredito. Sim, porque eu sento com eles e converso com eles. E digo coisa assim, vocês são 2 vencedores. Vocês são 2 corajosos. Vocês são 2 jovens inteligentes. Porque ser inteligente, a gente não é deixar que o mundo faça de modo que quiser, né? Mas corajoso é o rapaz, é a moça que suporta a carne. A carne diz, caia. A carne diz, faça isso. Ele diz, não. Faça aquilo. Ela diz, não. Não deixar que a carne domine o espírito, mas sim o espírito domina a carne. Porque a carne é fraca, né? A gente cai, toda hora cai. Então, a gente percebe. Eu percebo assim que o namoro da Rita, gente, a Rita é adotiva, que é a mais nova. Então, que é um namoro tão bonito, tão abençoado. E até ele mesmo fala assim, depois que eu namorei a Rita, a minha vida tudo mudou. Porque tudo que eu não tinha antes, agora eu tenho. Mas por quê? Porque eles namoram limpo, sem pecar, né? E até mesmo as amigas dizem assim, Rita, mas vocês namoram assim, só beija, né? Você só beija, você só dá umas mãos, se abraça, só, nada mais do que isso. Nossa, admira, porque acho difícil, porque é difícil. Eu imagino como aqueles 2 lutam contra a carne deles 24 horas, né? Esse dia nós ficamos 20 dias fora, sempre a gente desce e ficamos lá na praia trabalhando lá. E eles ficam em casa, sabe quem? Com quem? Os anjos de Deus. Só os anjos cuidando deles. E do dia vai em casa, no dia eles namoram, né? Eu falo assim, olha, graças a Deus. Todo dia eu louvo a Deus por esse namoro abençoado, né? Então é isso que eu queria trazer hoje. O pecado, por exemplo, tem momentos que marido e mulher, não é verdade? O primeiro que é casado, Marcos, Júnior, Marcelo, Dona Geralda, Maria, já parece uma, né? Mas quando foi casada, imagina. A Bento também, que foi casada, sabe, né? Tem momentos assim, marido e mulher, você por vontade humanamente, por vontade da carne, você engana, não engana? Né? Pergunta a ele aqui para ver. Ele é prova disso. Mas que momento que você olha para ele cai da tua carne, né? Eu te perdoo. Você pecou, você falou, você pisou na bola, mas eu te perdoo, porque você cai da minha carne, né? E orar para que ele não caia em tentação. Ele orar também para que eu não caia em tentação, porque todo dia a gente está sujeito a cair em tentação. 30 horas nós levantamos da cama, né? Então eu coloquei para vocês que é possível, não é fácil, mas é possível vencer. O que é que esse cantando disse? Todo o pecado vencer. O homem, uma nova mulher vai nascer, né? Então, vamos pedir para o Senhor. Feche os olhos um pouquinho agora. E diante desse Deus que é maravilhoso, esse Deus que é grandioso, esse Deus que é o nosso tudo, que está aqui à nossa frente. Foi
foi que te trouxe aqui hoje? Vamos pedir para o Senhor essa força, amados irmãos, essa força que nós não temos humanamente de lutar contra o nosso pecado, mas que nós contamos com Ele, que nós queremos, que nós precisamos dessa força todo dia na nossa casa, na nossa família. Eu tenho que ser fiel ao meu marido, eu tenho que ser fiel à minha comunidade, ao meu trabalho. Se eu sou trabalho numa empresa, eu tenho que ser fiel na minha empresa, nos meus negócios. Eu tenho que ser fiel no meu trabalho de servo na igreja. Eu tenho que ser fiel. Até mesmo quando eu marco uma coisa na minha casa, com a minha família, com os meus filhos, para rezar junto com eles, eu não posso deixar marcar nada aquele dia, mas eu tenho que ser fiel com ele. Hoje a gente vai rezar junto, hoje a gente vai almoçar junto. Eu tenho que ser fiel a esse Deus. Peça para o Senhor essa força. Diga para o Senhor: Senhor, eu sou fraca, eu sou fraco, Senhor, mas eu sei que eu posso vencer, eu posso superar isso. É possível ter um casamento de verdade, é possível ter um amor de verdade, é possível ter um casamento santo, um namoro santo, é possível a minha casa ser um santuário de vida. Meus amados, a tua casa tem que ser um santuário, o teu quarto tem que ser um santuário, a cama do casal é um sagrado vivo. A tua cama tem que ser abençoada, a tua cama não pode ser lugar de práticas abomináveis, coisa que Deus abomina. O nosso sexo tem que ser abençoado, o nosso sexo tem que ser aquilo que Deus está sempre em contato, vendo que não é coisa fora do normal, porque tudo que desagrada a Deus nos machuca, tudo que desagrada a Deus nos fere. Vamos entregar ao Senhor. Aqui está teus filhos, Senhor. Aqui nós estamos, Senhor, na tua presença. Queremos entregar aquilo que é mais difícil para nós, Senhor. Aquele pecado que é o mais difícil de nós lutar contra ele. Aquele pecado que nos rouba, Senhor. Aquele pecado, Jesus, que muitas vezes quer escravizar. Aqui nós colocamos a tua presença, Senhor. Tudo isso, Senhor. Tudo que é treva, tudo que é mundano, tudo que é escuro em nossas vidas, Senhor. Tudo aquilo que traz sofrimento, Senhor. Que traz divisão, que traz confusão. Oh, Jesus amado, toma agora a situação de cada um de nós, Senhor. Toma aqui essas famílias que estão aqui hoje. A dificuldade de cada uma delas, Senhor. Eu apresento-las aqui agora, Senhor. Eu apresento a dificuldade que elas têm enfrentado, Senhor, para lutar contra essa fúria que às vezes quer nos destruir, Senhor. Eu apresento esse teu povo aqui agora, Senhor. Eu apresento as tuas casas, Senhor, os teus filhos. Oh, Jesus, o Senhor conhece cada um que está aqui hoje. O Senhor conhece, Jesus, cada cantinho da sua casa, Senhor. Abençoa, Jesus. Abençoa, Senhor. Tira, Senhor, tudo que é não. Tudo que é negativo, Senhor. Oh, Jesus. Quebra as barreiras, Senhor. Quebra, Senhor, aquilo que nos faz fraco na fé, Senhor. Quebra, Senhor, aquele humano que muitas vezes fala mais alto em nós, Senhor. Vem, Senhor, vem nosso socorro, Senhor. Tu sabe que nós somos pequenos e fracos, Senhor. Toma, Senhor, a situação de cada um de nós aqui nesta noite, Senhor. É que situação que nós encontramos, que teu povo se encontra, só o Senhor conhece, Senhor. Vai lavando, Senhor. Vai nos curando, Senhor, com o teu sangue, Senhor. O teu sangue que cura e salva e que liberta. O teu sangue das tuas chagas, Senhor. Venha nos curar nesta noite. Venha nos fazer homens e mulheres fortes. Homens e mulheres corajosos, Senhor. Homens e mulheres que não tenham medo, Senhor, de lutar contra o pecado, de
tomou conta do meu ser, e o pecado devastou meu viver. Fui embora desse plano de cair, para parte da herança que me toca. Fui embora, gastei tudo, me restaurou o pecado. Que nada tudo é. Diga para que meu Pai, diga para o Senhor, todo é do Pai, toda glória, é dele a vitória, alcançando minha vida. Todo é do Pai, se soprar e me perdoa, quem mais forte é meu Senhor, que me cura, cura do Pai. Tudo é do Pai, toda glória, é dele a vitória, alcançando minha vida. Tudo é do Pai, se soprar e me perdoa, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura, Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não deveriam me derrubar. O orgulho toma conta do meu ser, e o pecado devastou meu viver. Fui embora e só mais a me querer, da minha parte da herança. Fui embora, gastei tudo, me restaurou o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Diga bem forte. Tudo é do Pai, toda honra, toda glória, é dele a vitória, alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se soprar e me perdoa, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura, cura. Tudo é do Pai,